Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo onipotente, iluminai a nossa mente, o nosso coração, para que assim atentos à sua palavra possa ressoar em nós, para nos curar. E assim, nesta oitava do Natal, possamos também fazer ressoar o mistério do presépio. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E assim rezarei a oração desse dia. Ensinai-nos, ó Deus, imitar o que celebramos, amando os nossos próprios inimigos, pois festejamos Santo Estevão, vosso primeiro mártir, que soube rezar por seus perseguidores. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, após a celebração do dia de Natal, nós estamos celebrando a oitava do Natal. Fazer ressoar durante 8 dias esse grande mistério que nós iniciamos no dia 24, já na celebração, né, da missa da noite santa do Natal. É importante nós olharmos bem para este mistério e assim vem aqui um ponto fundamental da liturgia, de uma forma até pedagoga, para que nós possamos digerir, possamos alimentar deste mistério. Precisamos contemplar. Então, um dia é insuficiente para pararmos diante do mistério e saborearmos. Então, a igreja nos dá 8 dias. Lembrando que esses 8 dias significa, meus irmãos, o processo em que nós vamos vivenciando na perfeição o que este mistério nos convida. O número 7 significa o número da perfeição. O 8º dia significa o recomeço, o ponto de partida, o ponto de decisão, mediante a esta perfeição que eu sou convidado a viver no mistério da santidade. Porque viver a graça da perfeição é deixar Deus trabalhar. Então, Deus criou o mundo em 7 dias, né, como vai dizer o próprio livro de Gênesis. A palavra 7, o número 7, significa a perfeição. O 8º dia é o quê? É a tomada de decisão da responsabilidade humana que continua ainda o mistério dentro dele mesmo, para que ele possa testemunhar diante do mundo. E nada, meus irmãos, seria tão bonito que após o dia de Natal, celebrarmos o primeiro mártir da igreja, Santo Estevão, um homem de uma grande envergadura. Se nós olharmos bem no livro dos Atos dos Apóstolos, ele faz parte do grupo dos 7 diáconos, já ordenados, escolhidos, através da imposição das mãos dos apóstolos. Assim também Santo Estevão foi chamado na sua integridade a compor esta diaconia. Mas quando nós olhamos para o diácono Estevão, nós olhamos aqui para 3 pontos. O primeiro ponto é o seu ardor profético. E aí nós vamos entender bem que o mistério do Natal, ele acontece dentro de nós mesmos. Aonde que Cristo vai manifestar? Aonde que Cristo vai nascer? Aonde que Cristo vai entrar? No coração do homem. Nós somos chamados pelo mistério do Natal a sermos essa manifestação de Jesus diante do mundo, a sermos Jesus do mundo. Até pode soar um pouco herético, né? Mas não é herético, não caiamos na heresia, mas diante do mistério do Natal, iluminados por toda essa contemplação, nós entendemos bem que o Senhor vem compartilhar da sua divindade para abraçar a nossa humanidade. Nós damos a Deus, nós ofertamos a Deus a nossa humanidade, para que Ele compartilhe conosco a vida divina. Ele que é a própria palavra, o próprio Filho, o verbo que se fez carne, sopra sobre nós a graça da vida divina, da centelha divina, que nos faz crescer para sermos como Ele. O Natal significa transformarmos nele. E como nós vamos nos transformar nele? Vivendo como Ele viveu. Tendo as características
tendo, podemos dizer, todos os atributos que o batismo nos dá. Por isso que Santo Estevão, nós olharmos bem a vida, o martírio de Santo Estevão, ela se une, ela se associa ao mistério de Cristo, no seu contexto. Então, nós encontramos em Santo Estevão esse ador profético. Nós somos chamados a viver este ador profético, sem medo nenhum. Aí aqui eu quero fazer a associação à vida batismal, né? O que nós recebemos do batismo é o munus profético, o munus de testemunhar, o munus de anunciar e denunciar, anunciar a vinda do reino, anunciar a pessoa de Jesus e denunciar as injustiças, denunciar aquilo que está errado, seja através da palavra e das atitudes, sermos, meus irmãos, coerentes com aquilo que já foi soprado sobre nós, sermos dignos deste presente que já temos, que é o próprio Cristo, e que devemos presenteá-lo no mundo, e só pode acolhê-lo quem o ama, mas quem não ama, como vai dizer o prólogo de São João, como nós meditávamos ontem, na liturgia do dia santo do Natal, irá rejeitá-lo, mas aqueles que acreditam, aqueles que acolheram, acreditaram, deu-lhes a capacidade de se tornarem filhos de Deus. Ser cristão no mundo é ser profético, ser essa voz profética. Eu sou um sinal profético no mundo? A minha vida testemunha de fato quem é esse Jesus que nasceu, quem é o menino Deus que se fez homem? Torna ele presente, torna ele manifesto diante do mundo, através do anúncio do querigma da Boa Nova. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o martírio, o próprio martírio em si de Santo Estevão, que não tem medo, que não para nas pedras que são lançadas, mas não para também nas dificuldades, mas sabe-se que diante da voz profética, como nós bem dizemos, a vida do cristão sempre será incompreendida. Meus irmãos, ser cristão não é ser compreendido pelo mundo, mas é ser até um sinal de tropeço para o mundo. Como assim, padre? Ser um sinal, podemos dizer, até de incômodo ao mundo. Um cristão que se acomoda, não incomoda. Um cristão que fica na zona de conforto, não sai de si, não mostra quem é Jesus, não apresenta Jesus. Um cristão que na sua própria família, seja pai, mãe, filho, fica acomodado, não incomoda os seus. Incomodar significa mostrar de fato, fazer que o outro saia da zona de conforto para abraçar a vida. O ambiente onde tem o cristão se torna um ambiente que incomoda. Por quê? Porque através do testemunho do cristão, da sua voz profética, ele é chamado a viver a verdade. E essa verdade vem de encontro com os nossos erros, com as imoralidades, com as escolhas que o ser humano possa fazer sem Deus. Por isso, meus irmãos, o martírio de Santo Estevão significa unido à caridade de Cristo, a doação, o sacrifício, o despojamento, e esse despojamento de Cristo se resume na entrega da vida do mártir, que nasce para uma vida nova. Aonde que nós vamos nascer para uma vida nova? Através do martírio, seja o martírio de sangue, ou seja o martírio branco. A renúncia, claro que o que está mais evidente é o martírio branco, esse martírio da renúncia, da doação, de fazer a vontade de Deus. Quando nós nos unimos ao mistério da encarnação e aceitamos este mistério, também nós fazemos a experiência do Natal. Vem aqui uma curiosidade, quando se tem um diácono, né, ali no altar, quando vai fazer a doxologia, ou seja, o padre ou o bispo, entrega para ele o cálice. Por que será que o diácono, ele sempre segura o cálice? Porque o primeiro a testemunhar o cálice de Cristo, o sangue de Cristo, o testemunho verdadeiro, foi um diácono. Então, nós aí lembramos do protomarte Estevão. E por último, Santo Estevão rezou.
Então, nós temos que entender que a oração, meus irmãos, nos faz vencer todas as dificuldades. Quero viver bem a vida de santidade, quero ser um testemunho verdadeiro, quero que a minha vida também testemunhar com uma voz profética, uma voz que ressoa, tudo isso está numa sintonia da oração. Estevão, em nenhum momento ele desejou mal aos inimigos, mas ele rezou pelos próprios inimigos, porque ele sabe que o pior inimigo era ele mesmo, se não aceitasse o martírio. Eles, na verdade, eram instrumentos que estavam conduzindo para o sacrifício e para o gesto da caridade. Aquilo que é mais difícil, meus irmãos, na nossa vida, é aquilo que nos prova, é aquilo que nos fortalece no gesto do amor. E esse gesto do amor está na abertura do amor, da bondade de Deus que se manifesta entre nós. Que Santo Estevão possa nos ensinar a viver essa realidade. Então, a voz profética, o martírio, o sacrifício de Cristo, né? Podemos dizer, o munus sacerdotal, que se doa, que doa com a própria vida, que presenteia os outros com o próprio Cristo, até com o testemunho da vida. Qual é o maior presente do mártir? É dar a vida, é dar Cristo através do seu testemunho. É fazer florescer através desse presente os novos rebentos da igreja. A igreja nasce e a igreja cresce através dos testemunhos, através do sangue doado e do sangue ofertado. E assim, o Senhor também nos faz um povo de reis, né? O munus regio, que significa rezarmos. Temos uma vida de oração para que o Senhor ocupe o nosso coração e possamos, diante de tudo isso, rezar pelos nossos inimigos, sabendo que o maior inimigo é o que está dentro de nós, que nos impede de fazermos a vontade de Deus. Quais são os inimigos que eu tenho que rezar? Aquele inimigo dos meus pensamentos, aquele meu inimigo, né, podemos dizer, das minhas acomodidades, muitas vezes meu inimigo de um afeto cariciado, os inimigos que nós alimentamos, que muitas vezes nós achamos que são bons, mas na verdade estão nos afastando de uma forma sutil do reino de Deus. Que tudo pela força da oração vamos conseguindo viver e digerir, saborear, mastigar o mistério do Natal. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Fique com Deus.